Vamos agora à questão 9, que, embora não seja uma questão difícil do ponto de vista técnico, é uma questão difícil de você entender o que você vai fazer e com certeza você vai ficar em dúvida em relação aos dados que nós vamos descobrir. Um painel solar é um gerador capaz de converter energia luminosa em elétrica. Uma vez exposto à luz solar, processos físicos geram uma DDP capaz de gerar corrente elétrica. Uma curva característica do dispositivo fornecida abaixo. Obtenha a FEM do painel solar. Determine a corrente gerada pela célula quando seus terminais são ligados por algumas resistências. Descreva o procedimento usado para chegar à resposta. Faça um esboço do gráfico da potência em função da tensão, indique as potências nula e se há algum ponto de operação máxima. Então vamos lá, galera, para a gente começar. O que significa a força eletromotriz, né? Ela vai acontecer na corrente de curto-circuito, que é quando o V é igual a zero. Então a gente vai procurar o ponto em que esse cara corta o eixo, ok? Que é esse ponto daqui. E aí você fala, professor, mas como que eu calculo esse ponto? É aí que está a parte legal. Você não calcula, tá? Você estima. Sim, é isso mesmo. Você vai estimar esse valor, tá? Eu, como tinha uma régua, né? Eu botei uma régua e fiz uma proporção aqui, assim, para poder ter uma noção mais próxima da medida, tá? Mas o que você vai fazer na hora da prova? Vou dar um zoomzão aqui para você ver melhor. O que você vai fazer é o seguinte, ó. É maior que 45, certo? Porque já passou da metade. Mas já passou quanto? Aí você que escolhe, ok? Eu vou botar 46. Professor, eu posso botar 46,5? Não, não pode. Porque você não tem precisão para isso, né? O 6 já é o algarismo duvidoso. Então você já pararia aí. Ah, professor, e se eu aproximar para 47, está errado? Não, não está errado. É o algarismo duvidoso. Mas você não vai botar menos que 45. E você não vai botar maior que 47. Porque já vai ter passado da metade ali, né, da onde está. Então é uma estimativa, mas é uma estimativa razoável. Tá bom? Então a estimativa que eu vou fazer, né, para o I igual a zero, a DDP é igual a força eletromotriz, vai ser exatamente o valor 46 volts, tá bom? Estimativa, por isso que a questão é esquisita, tá? Não é fazer conta, tá bom? Agora nós vamos calcular a DDP para cada uma dessas resistências que ele colocou. São resistores de 2,5, 5 e 10. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, deixa eu fazer o desenho todo para você entender. Eu vou desenhar aqui, por exemplo, a curva característica do resistor R1, que é o 2,5, tá? E como que é a curva de um resistor? É uma reta passando pela origem. E aí como que eu descobri essa reta, né? Eu simplesmente coloquei aqui aleatoriamente? Não. Eu escolhi um ponto para poder calcular. Por exemplo, se o I igual a 4, 4 vezes 2,5 vai dar 10, certo? Então esse ponto aqui, o 10, é por onde vai passar a minha reta. No caso, a reta, exatamente. Tá? Então, o procedimento que a gente utilizou para calcular foi, pegou dois pontos, traçou a reta. Aí agora que vem a parte esquisita, tá? O 4 é uma escolha arbitrária só para poder fazer o traçado. É você dar um zoom aqui, ó, de novo, e descobrir onde que esse cara bateu aqui. Para você saber qual que vai ser a corrente que vai funcionar nesse cara para essa determinada DDP. Professor, eu poderia olhar direto aqui a corrente assim? Ah, poderia, sem problema nenhum. Tá? Repara que eu fiz uns pontilhados aqui, ó, exatamente para poder contar o número de quadradinhos. Tá? Mas é arbitrário isso, você vai fazer do jeito que mais for conveniente na hora da prova. Você não tem régua, então você vai fazer a estimativa ali. Tá? O R2, a mesma coisa, ó, fiz o traçado aqui. Peraí que saiu do lugar, né, o nosso traçado, pronto. Fiz o traçado aqui, ó, tá vendo?
como é que eu descobri esse traçado, né? De novo, I igual a 4, 4 vezes 5 vai dar 20, né? Então ele tem que passar por esse ponto aqui. 4, 20, tá vendo? E o R3 é a mesma coisa, só que ele vai bater aqui. Aí vai dar 40, né? 40 é essa curva daqui, esse ponto. E aí quando a gente olha para o U1, por exemplo, eu chutei 8,2. Mas eu poderia ter chutado também a DDP, tá? Eu poderia ter chutado aqui a DDP. Mas se eu sei o I e sei o R, como é que eu calculo a DDP? É só multiplicar. Então isso fica 21 volts mais ou menos, ok? Poderia ter estimado por aqui? Com certeza. O I2, né? Tipo, acho que eu quero dizer, né? Achar o U, depois achar o I, claro, tá? O U2 é a mesma coisa, né? O R2 aqui vale 5 e o I2 eu estimei como 7,8. E aí se eu estimei como 7,8, né? 7,8 vezes 5 vai ficar 39 volts, tá vendo? Repara que tá fazendo sentido, né, as marcações, tá? E o I3 é a mesma coisa. Aí eu estimei aqui, ó, mais ou menos 4,5, tá? Aí mais, bate aqui mais ou menos 44, tá vendo? 43, se você quiser. E chuta 4,3, 4,4 volts, tá bom? Amperes. Show de bola? Beleza. Agora o que a gente vai fazer é desenhar o gráfico, né, da potência pela DDP. Pessoal, P igual a V vezes I, não é? Então, até esse ponto, o que está acontecendo? É uma reta. Se até esse ponto é uma reta, né, então ele cresce linearmente, porque a corrente ela vai ser constante, tá? Após isso, a corrente decresce. Mas a corrente decresce conforme a tensão aumenta. Então ela vai atingir um valor máximo e depois vai decrescer rapidamente. Então é mais ou menos isso daqui que a gente vai ver. E aí depois decresce rapidamente, tá? E aí, como é que eu estimei esse 300 volts, né? Eu peguei essa potência daqui, ó. Cadê? 30 e poucos volts, tá vendo? 37 volts, que é esse valor máximo. E aí, nesse valor, é 8,1 amperes. Aí eu fiz 8,1 vezes 37. Eu estimei aí 302 watts como potência máxima. Tá bom? Aqui só vou fazer uma correção, né? 4,4, né? Para ficar 44 volts certinho. Só para ficar a mesma. O R vezes I fica a mesma estimativa, né? Você não pode ter falha nisso. Tá bom? Viu? Não é uma questão difícil, mas é uma questão esquisita, né? Como é que você vai escolher os dados na hora da prova? Não é muito milimetrado, régua. Aí você tem que tomar cuidado com os algarismos significativos, tá? O ITA é bem chato com isso. Então se você bota assim, estimei 45,5, tá errado. 45, tá certo. Tá? Então você tem que olhar ali o parâmetro, chutar de fato mais ou menos para um lado ou para o outro, que é você escolher o algarismo duvidoso. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @edwardfísica.